Boa noite, amados. Boa noite, pedras que vivem. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então saúde o teu irmão, saúde a tua irmã. Diz: tu és um eleito de Deus, tu és mais do que vencedora. Teu nome está inscrito no livro da vida, arrolado nos céus, desde a eternidade. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Pode sentar. Mais que vencedor. Mais do que vencedor. Abençoado, pedra que vive. Amém. Eleito. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E eu adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, adorar, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Amém? Então vamos à Bíblia. Vamos abri-la em Gálatas capítulo 2, versículo 1 em diante. E o pastor prega a segunda mensagem para fechar o tema sobre falsos irmãos. Os falsos irmãos. E diz assim a palavra do apóstolo São Paulo. Ele diz: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais
nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então você vê, 14 anos depois que Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, 14 anos depois dele ter recebido a revelação do Evangelho da graça de Deus, ele vai a Jerusalém, ele vai procurar os líderes da religião judaica, ele vai expor o Evangelho que ele pregava entre os gentios, e ele diz que foi cercado por falsos irmãos, que se intrometeram no meio deles com a finalidade de espreitar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Esses falsos irmãos quem eram? Eram judeus que diziam crer em Jesus, mas que criam num falso evangelho. Judeus que diziam, eu creio em Jesus, mas viviam atrelados à lei, viviam subjugados pelas doutrinas dos homens, viviam uma vida espiritual completamente contrária à verdade sagrada. Por isso Paulo chamou de falsos irmãos. E disse, nem por uma hora nós nos submetemos a essa gente, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom nós estarmos aqui, Senhor, nessa noite de domingo, com a nossa consciência tranquila, de que guardamos o dia do Senhor. Já estivemos aqui pela manhã, agora estamos à noite, e estamos em obediência à Tua Palavra, porque consideramos o domingo digno de honra, e o honramos, não fazendo a nossa própria vontade, não seguindo nossos próprios caminhos, mas fazendo a Tua vontade. E queremos ouvir a Tua voz, queremos continuar, meu Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Queremos alimentar o nosso espírito com um alimento sólido, que é a palavra predestinada de sabedoria, que é a palavra que vem mediante revelação de Deus. Porque se não é a palavra predestinada de sabedoria, se a palavra pregada não vem mediante revelação do Senhor, isso é pasto seco, isso não alimenta o espírito e faz com que as pessoas adoeçam espiritualmente. Então fala ao teu povo, fala à tua igreja nessa noite, fala aos teus escolhidos, aos teus pequeninos. Usa-me como teu pastor, usa-me como instrumento da tua santa vontade. Dá-me a inspiração e a capacidade, meu Deus, para que eu possa explanar a tua palavra com verdade. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus que crê diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quantas das vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: mas qual é o problema se nós vivemos numa igreja, numa denominação onde não se prega a graça de Deus? Qual o problema se eu creio em Jesus? Se eu creio em Jesus, mas eu estou ao mesmo tempo crendo numa corrente, crendo no enxofre, crendo numa rosa ungida, crendo nas obras da lei, crendo que eu tenho que jejuar, crendo que eu tenho que derrotar o diabo, crendo que eu não posso mais ir a uma praia, crendo que eu, mulher, não posso mais cortar o meu cabelo, não posso usar uma maquiagem, não posso ouvir uma música popular brasileira. Qual o problema que tem nisso? Qual o problema se faz sacrifício, se não faz sacrifício? Bom, você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas questionarem isso. Ela diz: o importante é que eu creio em Jesus. O importante é que eu creio em Jesus. Bom, à primeira vista, meus irmãos, parece uma coisa de só menos importância. À primeira vista parece que não tem muita importância o fato de uma pessoa
viver ouvindo qualquer palavra, se submetendo a qualquer ensino, viver por obras da lei, ao invés de viver por graça, ao invés de viver por fé. Então, à primeira vista, parece que não traz maiores consequências, né? À primeira vista, quando você ouve esse tipo de argumento, parece que não traz problemas, mas na realidade traz consequências desastrosas se aquela pessoa é de fato e de verdade um eleito de Deus. Se ela é de fato e de verdade um predestinado de Deus. E eu quero nessa noite mostrar para os irmãos da igreja alguns aspectos que geram graves consequências na vida de um eleito de Deus, quando ele se nega a viver segundo esta nova aliança, que Paulo diz é de melhores e superiores promessas. Nós vivemos uma nova aliança. A velha aliança findou, a lei acabou. A lei com o seu sacrifício, com seus rudimentos, tudo aquilo findou. Deus estabeleceu uma nova aliança. Então, quais são as consequências, pastor? Em primeiro lugar, quando uma pessoa não está vivendo de acordo com o evangelho da graça de Deus, ela está incorrendo numa desobediência grave a Deus. Desobediência grave a Deus. Todo filho de Deus que entra em desobediência, olha, ele não reina em vida. Todo filho de Deus que vive em desobediência a Deus, ele não desfruta do favor de Deus. E se ele estiver desfrutando do favor de Deus, olha, ele vai ser destituído daquela posição privilegiada que Deus o colocou, né? Deus o vai destituir daquilo. Deus vai tirá-lo daquela posição. Uma pessoa, por exemplo, que ouve a graça de Deus, compreende a graça de Deus, e amanhã se deixa pressionar por falsos irmãos. Olha o exemplo de Paulo aqui. Eles, nem por uma hora eu me submeti a essa gente. Eles são falsos irmãos, eles pregam uma falsa doutrina, eles trazem um falso ensinamento. Eu não me submeti nem por uma hora a eles, para que a verdade de Deus permanecesse entre vocês, para que vocês enxergassem a verdade divina. Então, se uma pessoa se deixa, né, manipular, se deixa pressionar por falsos irmãos e retrocede e volta à prática das coisas erradas de antigamente, olha, se ela estiver hoje numa posição lá em cima, Deus vai colocá-la numa posição lá embaixo. Se é filho de Deus, se é filho de Deus de verdade. Veja o exemplo que eu vou mostrar para você, lá no Velho Testamento, no livro de 1 de Samuel, capítulo 15, diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Quem era esse povo aqui? Amaleque, os amalequitas. Era da descendência da serpente. Você vê que uma pessoa que não tem revelação de Deus e lê essas coisas aqui na Bíblia, ela fica sem entender porque que Deus deu uma ordem dessa. Você vai, invade a cidade dos amalequitas, destrói tudo, mata homem, mata mulher, mata os meninos, mata as crianças de peito, as crianças recém-nascidas, mata os bois, mata as ovelhas, mata os camelos, mata os jumentos. Não poupe nada dessa gente, porque eles se opuseram a Israel. Os filhos do diabo, eles sempre se opõem aos filhos de Deus. Eles sempre procuram criar problemas para a vida de um filho de Deus. Então a ordem de Deus era muito clara para Saul, não deixava nenhuma dúvida: destrói totalmente tudo que eles tiverem, não poupe nada. Tem coisa mais clara do que isso? Agora veja o que fez Saul aqui no versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag. Agag era o rei dos amalequitas, o chefe, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Olha que coisa impressionante isso aqui. Deus disse o quê? Destrói tudo. Deus não disse: olha, Saul,
Se você encontrar algum animal muito gordo, muito bonito, muito cevado, esse você poupa. Deus disse, não, é para destruir tudo. Quando ele chega lá, ele viu, primeira coisa, o rei Agag. Ele falou, puxa vida, um senhor já de idade, cabelinhos brancos, um velhinho simpático, né? Malzinho pra caramba, né? Perverso toda a vida, né? Mas já é um homem de idade, vou poupar o rei Agag, eu não vou matar um homem nessa idade. Olha aqueles boi como estão gordos, bonitos, né? Vamos separá-los para levar de oferta para Deus. Olha aquelas ovelhas, não mata só as magrinhas, aquelas que são desprezíveis se mata, as outras nós vamos poupar. Olha, e poupar para ofertar a Deus. À primeira vista, não pareceu uma coisa muito grave. À primeira vista, não parecia uma coisa que fosse desagradar a Deus. Afinal de contas, eles tinham uma boa intenção. Qual era a boa intenção? Oferecer a Deus como oferta aquilo que eles haviam poupado. Mas olha que coisa interessante isso aqui. No versículo 21, quando o profeta Samuel se dirigiu a Saul e disse que Deus estava indignado porque ele não havia obedecido à voz de Deus, aí Saul disse, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele deu uma desculpa. Ele disse, olha, o povo resolveu poupar o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, mas a intenção era oferecer ao teu Deus, Samuel, oferecer ao Deus que você serve. Aí no versículo 22 Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então olha que coisa, a desobediência a Deus, o profeta Samuel disse, é como feitiçaria. A obstinação, ou seja, a teimosia em permanecer no erro, ele disse, é como a idolatria, é como a culto a ídolos do lar. Eu pergunto, meus irmãos, será que não é exatamente esse espírito de rebelião, esse espírito de obstinação, de permanecer no erro, de insistir em caminhar por caminhos errados, que tem dirigido uma grande parte do povo de Deus nos dias de hoje? Será que não é? Rejeitam a palavra do Senhor, rejeitam a verdade de Deus. Você mostra que eles estão errados, mas eles estão sempre dando um jeitinho. Não, mas olha, mas o importante é que eu creio em Jesus, o importante é que eu creio no Senhor. Então, por causa dessa desobediência, aparentemente sem importância, parecia uma coisa de somente importância. É como aquela pessoa que diz, qual o problema de eu não vir domingo de manhã e domingo à noite? Qual o problema? Deus está vendo, Deus me entende. Será que entende? Será? Parece que não tem muitos problemas, né? Quem diria que isso aqui ia ser uma coisa séria? Mas por causa dessa desobediência, aparentemente sem importância, Deus rejeitou Saul para que ele não seja rei. Olha, Deus te rejeitou, Deus não quer mais que você continue sendo o rei de Israel. Olha o versículo 11. Versículo 11. Deus falou, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Olha só, ele perdeu o reino, ele deixou de ser rei. Deus disse, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Deixou de me seguir, deixou de obedecer a minha palavra, deixou de ser obediente, está andando da maneira que ele acha que deve andar. Olha, não vai mais continuar sendo rei. Perder o reino, meu irmão, olha, pode significar perder a paz. Perder o reino pode significar a pessoa passar a viver cercada de inimigos.
pode significar a perda de um bom emprego, pode significar a pessoa perder um bom negócio. Deus está dando tudo à pessoa, Deus está fazendo com que a pessoa prospere, Deus está fazendo com que as portas se abram, Deus dá condições da pessoa, sabe, se estabelecer na vida, e de repente começa a desobedecer a Deus, de repente já não tem mais aquela perseverança que tinha no princípio. Quando chega à igreja, chega todo quebrado, chega todo maltrapilho, chega cheio de doença, de enfermidade, depressão, angústia, medo, uma vida espiritual doente, desequilibrada, às vezes passando por uma crise financeira, e Deus começa a restaurar tudo. Aí coloca a pessoa numa posição, né, de bênçãos espirituais especiais. E lá para as tantas há uma mudança. No início, quando chegava à igreja, olha, quarta-feira à noite era o primeiro que chegava na igreja. Não faltava um culto dia de quarta-feira. Domingo de manhã, culto 9 horas da manhã. 8 horas a pessoa já estava na porta da igreja. Já estava lá esperando que abrisse a porta da igreja. Domingo à noite, voltava para o culto da igreja. Sabe, ou não, eu creio que Deus vai mudar a minha sorte. Eu confio em Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou me apegando a Deus. Tá bom. E Deus começou a honrar. Começou a botar a pessoa por cima, não por baixo. Aí depois que começou a receber de Deus aquilo que necessitava, depois que começou a desfrutar dos benefícios de Deus, aí começa o relaxamento espiritual. Quarta-feira, não deu para eu vir. Olha, eu tive um dia muito cansativo, eu tive um problema para resolver, eu tive uma coisa para fazer na minha casa. Domingo de manhã, às vezes aparece, às vezes não aparece. Domingo à noite, de vez em quando. Já não é mais fiel a Deus como era no princípio. Olha, irmãos, isto aqui é muito grave. Aí chega uma hora que Deus vai dizer a mesma coisa que ele disse em relação a Saul: me arrependo de haver constituído você rei. Deus vai dizer: olha, eu me arrependo de ter colocado você numa posição tão boa. Eu me arrependo de ter aberto uma grande porta de emprego para você. Eu me arrependo de ter dado condição de você ganhar um bom salário, de você comprar a tua casa, de você ter o teu automóvel. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Há pessoas hoje que poderiam estar num bom emprego, que poderiam ter um grande salário, que poderiam ser donos de uma grande empresa, pessoas talentosas, pessoas trabalhadoras, pessoas dedicadas, mas que estão hoje vivendo uma vida sofrida, porque começaram a viver em desobediência à palavra de Deus. Porque, meu irmão, Deus diz lá no livro do profeta Malaquias: eu, o Senhor, não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo. Olha, Deus não muda. Assim como ele foi em relação a Saul aqui, Deus é em relação a mim, Deus é em relação a você. Ele não muda, ele é o mesmo Deus. Se nós vivermos de desobediência a Deus, se nós começarmos a relaxar na vida espiritual, isso vai trazer consequências diretas para a tua vida e para a minha vida. Amém? Essa é a primeira consequência. É grave desobediência a Deus, viu? Segundo lugar, por exemplo, as pessoas que vivem debaixo da lei, praticando obras da lei. Qual é a consequência que isso traz, pastor? A consequência é que a minha Bíblia diz que todo aquele que vive debaixo das obras da lei está vivendo debaixo de quê? De maldição. Pastor, debaixo de maldição, verdade? Vamos ver isso na Bíblia, né? Vamos lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz: todos quantos, pois, seja quem for, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Agora, o que são as obras da lei e o que são essas maldições que ele se refere aqui? Olha, as obras da lei é tudo aquilo que fazia parte do contexto da lei de Moisés: os sacrifícios, os jejuns, as vigílias, o duro trato do corpo, roxo no pó, as abluções, e os dias de festa, e luas, e guarda de sábado, e batismo de águas. Aqui.
e outros sem números de proibições a quem os judeus viviam escravizados. As doutrinas dos homens, as doutrinas dos anciãos. É por isso que Paulo diz que esses falsos irmãos aqui se entremeteram no meio deles com o fim de espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos a quê? A escravidão. Ele disse, olha, eles vieram de lá, se entremeteram no nosso meio para espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Olha, quem está em Cristo Jesus é livre. Quem não está em Cristo Jesus, no Cristo ressuscitado, quem não está no Evangelho da graça de Deus, é escravo, meu irmão. Ou é escravo de uma falsa doutrina, ou é escravo de um pastor, ou é escravo de uma denominação, ou é escravo do medo de perder a salvação, mas é escravo. Totalmente escravo. Então, pastor, olha, eles vieram espreitar a nossa liberdade para reduzir-nos à escravidão, para que nós voltássemos outra vez a ser escravos como eles são ainda hoje. Você vê, aqui em Colossenses, capítulo 2, como Paulo lutava contra isso, viu, irmão? Capítulo 2 de Colossenses, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. No versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas com efeito, Paulo disse, olha, tem uma aparência de sabedoria, parece uma coisa sábia, né? Parece culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, mas o apóstolo diz, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Olha o que Paulo diz, olha, tudo isso aí era a sombra das coisas que haviam de vir. Por exemplo, o batismo nas águas era a sombra de quê? Do batismo com o Espírito Santo, que é o batismo na nova aliança. Você vê hoje a igreja aí se engasga com o batismo nas águas. Mas aí não batiza, na Cristo é Vida não batiza. Como é que pode, como é que não pode, como é que deixa de ser, como é que não deixa de ser? Porque eles imaginam que uma pessoa só é cristã se ela se batizar nas águas, quando o verdadeiro batismo é o batismo com o Espírito Santo. Aí começam as proibições 1000. Olha aqui, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Aquilo que Deus proíbe é porque é pecado, é porque é abominável a Deus, é porque são coisas próprias do diabo. Mas o problema é a pessoa viver subjugada à doutrina de homens, coisas que Deus nunca proibiu e os homens vêm de lá e proíbem. Paulo disse, olha, essas proibições são doutrinas de homens. Isso aí, Paulo disse, não tem nenhuma eficácia contra o pecado. Você se submeter a isso não vai tornar você uma pessoa santa, não vai tornar você uma pessoa com uma vida de temor reverencial. Não tem eficácia nenhuma contra o pecado. Então, na realidade, o apóstolo estava dizendo que esse sistema legalista, que até hoje está aí estabelecido na grande maioria das denominações, acabou criando uma mentalidade fundamentada no orgulho. Ele está dizendo, olha, esta obediência fanatizada a essas regras, a essas normas que os homens criaram, tem um único propósito, que é o quê? A exaltação de si mesmo. Fazer a pessoa exaltar a si mesmo. Um irmão chega para o outro e diz, o irmão jejuou quantos dias esse mês? Aí o outro diz, irmão, esse mês eu jejuei 8 dias. Irmão, é muito fraquinho. Eu jejuei 12 dias de jejum. Aí o outro diz, quanto você jejuou? 12. Se eu jejuei 41. Já jejuei mais do que Jesus logo de uma vez, para ser melhor do que Jesus. Eu sou mais forte do que Jesus. Jesus jejuou 40 dias, eu já jejuei 41. Sabe? O outro diz assim, irmão, olha, eu não valho nada.
Eu sou o estrume do cavalo do bandido. Como é que é a história, rapaz? Isso é o quê? O estrume do cavalo do bandido. Onde é que está isso na Bíblia? Que alguém é estrume do cavalo do bandido? A Bíblia diz que nós somos a nação santa, o sacerdócio real, filhos amados de Deus. E tem gente aí dizendo: não, eu sou um gafanhoto, eu não passo de um verme. Ou então diz assim: olha, irmão, eu não valho nada, não tenho valor nenhum. O que eu sou hoje, olha, foi graças aos meus jejuns. Isso que eu consegui hoje, olha, foi graças a muitas horas de joelho no chão. O que é isso? Falsa humildade. Não sou nada, não valho nada, mas o que eu sou foi graças aos meus jejuns. Olha, se não fosse as horas que eu passei de joelho no chão. Falsa humildade, irmãos. É isso que gera a lei. Pastor Carlos, e o que são as maldições da lei? Olha, é uma lista enorme que está lá em Deuteronômio 28. É o fracasso nos projetos de vida, são as doenças que começam a prevalecer sobre a vida da pessoa, é o adultério, é a pessoa viver sempre por baixo, nunca por cima, viver como cauda nesse mundo, é a pessoa pedir emprestado ao invés de emprestar. São as maldições da lei. Então, quem vive debaixo da lei, vive debaixo de maldições. Terceiro lugar, toda pessoa que resiste à verdade da graça de Deus, ela está reduzida à escravidão. Olha só, confira em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Paulo diz assim: está falando para o povo da graça de Deus, está falando para o povo que, quando ouviu a verdade que ele pregava, rompeu com o judaísmo, rompeu com a lei de Moisés, rompeu com a tradição dos anciãos, rompeu com tudo. Ele disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então a graça de Deus é sinônimo de quê? Liberdade. Liberdade para pecar? Não. Liberdade para ser livre. Eu pergunto: quantos cristãos você conhece hoje que são pessoas verdadeiramente livres? Que são pessoas alegres, que são pessoas cheias de vida? Quantos que você conhece? Eu sempre digo aqui na igreja: olha, irmão, sinceramente, a não ser nas igrejas que pregam o evangelho da graça de Deus, eu não conheço nenhum cristão, nenhum evangélico que seja livre, que seja uma pessoa verdadeiramente alegre, que seja uma pessoa cheia de vida, que seja uma pessoa verdadeiramente feliz. Não conheço, mas não conheço mesmo, porque a verdade nua e crua, que muitos não gostam quando eu falo, mas eu tenho que falar, é que no único lugar aonde as pessoas deveriam encontrar alegria, deveriam encontrar libertação, deveriam encontrar prazer, o único lugar onde as pessoas deveriam sentir um regozijo na alma, ter uma mudança profunda na sua vida espiritual, é justamente o lugar onde as pessoas estão hoje sendo colocadas debaixo do jugo de escravidão. As pessoas vivem como escrava. Que lugar é esse, pastor? Muitos lugares chamados igreja, onde as pessoas entram, pensam que vão encontrar a libertação e encontram jugo de escravidão. A lei, as falsas doutrinas, as doutrinas dos homens, olha, vai roubando, meu irmão, a alegria do cristão, vai roubando a espontaneidade que o cristianismo tem, vai roubando a liberdade das pessoas, vai deixando as pessoas iradas. Toda pessoa que vive debaixo da lei, toda pessoa que vive subjugada a doutrinas de homem, são pessoas iradas, são pessoas que não têm controle, são pessoas vingativas, são pessoas carrancudas, cara fechada, sabe, tediosas, indiferentes. Às vezes eu brinco aqui na igreja, às vezes eu digo assim: se você nunca foi a um velório, para ver como é que as pessoas ficam no velório, não precisa ir.
Vá na maioria das igrejas aí que você vai ver como é que é um velório. O culto parece um velório. As pessoas saem da igreja, não parece que saíram de um culto, parece que saíram de um velório. É verdade, meu irmão. É verdade, desculpe a sinceridade, mas é verdade. Deixa eu voltar aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Então ele diz: isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Lembra que eu falei hoje de manhã? Eles vinham de lá espreitar. Aí eles diziam: como é que pode? Esse Paulo não jejua, esse Paulo aí, ele não sobe os montes como nós subimos, ele não faz vigília como nós fazemos, como é que pode isto, como é que pode aquilo? Olha, irmãos, nada perturba mais esse sistema legalista, esse sistema de doutrinas de homens, do que a palavra liberdade. Não é, irmão? Nada perturba mais. Porque em Cristo você é livre. Em Cristo você está liberto do pecado, você está liberto da ira de Deus, você está liberto de Satanás e dos seus demônios, você está liberto das doutrinas e dos caprichos humanos. Uma igreja onde a graça de Deus é pregada não tem escravidão. Aleluia, diga glórias a Deus. Você tem liberdade para conhecer Jesus como Jesus quer ser conhecido, não como os homens o apresentam aí fora. Um Deus mau, um Deus carrasco, um Deus desmancha prazeres. Por isso, quando alguém diz assim: fulano se converteu, aí a família, os amigos dizem: coitado. Por que coitado? Ah, tão novo. E o que que tem? Ah, puxa vida, agora não vai mais poder ir à praia, não vai mais poder conversar com os amigos, não vai mais poder sorrir. Olha, ele gostava tanto de ouvir uma música do Roberto Carlos. Coitadinho agora. Agora nem em sonho ele vai poder pensar mais nisso. Não é essa a mentalidade que se tem? É ou não é? Poxa, um rapaz tão novo, olha, gostava tanto de jogar futebol com os amigos, se converteu, não pode mais jogar futebol. Quem diz que crente não pode jogar futebol? Crente não pode não, cristão pode. Crente não pode. Por isso que eu digo: se o senhor é crente, Deus que me livre. Porque crente até o diabo é. O senhor é evangélico? Não. Qualquer um nesse mundo é evangélico, irmão. Qualquer um hoje é evangélico. O senhor é o que finalmente, pastor? Eu sou cristão. Então, na graça de Deus, você tem liberdade para ser aquilo que Jesus quer que você seja, independente do que os outros sejam, meu irmão. Vou repetir: na graça de Deus, você tem liberdade para ser aquilo que Deus quer que você seja, independente do que os outros sejam. Porque quantas vezes se intromete falsos irmãos no nosso meio, com o único objetivo: espreitar a nossa liberdade, reduzir-nos à escravidão. De vez em quando eles vêm aqui, de vez em quando eles se intrometem aqui no nosso meio. Mas você pensa que eles vêm para ouvir a graça? Vocês pensam que eles vêm visando aprender da verdade de Deus? Não, ele vem para espreitar. Aí diz assim: como é que pode? Olha, eu fui lá na Cristo é Vida, as mulheres usam brinco. Oh, elas usam calça comprida. Olha, eu vi as irmãs maquiadas. Olha, os irmãos da Cristo é Vida, os homens, eles se reúnem às quintas-feiras à noite para jogar um racha. Oh, como é que pode? Oh, como é que pode? Eles vêm para espreitar a nossa liberdade. Olha, eles são alegres, eles cantam, eles batem palma, eles dançam no louvor a Deus. Vem para espreitar a nossa liberdade, porque o sistema religioso de Jerusalém está cheio, meu irmão, mas cheio de pessoas que querem a qualquer preço impor a você os seus gostos, impor a você as suas atitudes pessoais, os seus pensamentos pessoais. Eles estão sempre querendo impor. Se eles não gostam de ir à praia, acham que é pecado, querem que você também não vá. Se a mulher não gosta de cortar o cabelo, porque acha que cortar o cabelo não é de Deus, querem que você também não corte o teu. Se eles são pessoas sérias,
sisudas, não conseguem sorrir para ninguém, querem que você seja também tão miserável quanto eles são. Não, por favor, não aceite isso aqui. Não se submeta, de novo Paulo diz, a jugo de escravidão. Eles querem que todo mundo pense da mesma forma. Nós não fomos criados em forma de biscoito. Já foi numa fábrica de biscoito? Mas não precisa nem ir. Você chega no supermercado, aí você compra um pacote de creme cracker Fortaleza, que para mim é a mais gostosa que tem, né? Bem torradinha, bem moreninha, né? Bom, até o creme cracker gosta de se bronzear, hein? O creme cracker Fortaleza, as outras são brancas, né? Deve ser de algum irmão de lei. Não, o creme cracker bronzeado é uma coisa do pecado, tem que sair branca do forno. Bom, se você for no Pão de Açúcar, aqui da Bezerra de Menezes, você compra um pacote de biscoito. Se você for no Pão de Açúcar do centro, você compra outro. Se você for na Aldeota, se você for no Pão de Açúcar de Messejana, qualquer bairro, todos os biscoitos creme cracker fabricados na fábrica Fortaleza são absolutamente iguais. Por que são iguais? Porque tem uma máquina que tem a forma. A massa vai passando e vai moldando todos os biscoitos iguais. Irmãos, nós não fomos feitos em fábrica em forma de biscoito. Nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes. Nós temos personalidade diferente. O irmão gosta de amarelo, o outro gosta de azul. O outro gosta de futebol, o outro não gosta de futebol. Então, se você não gosta de futebol, não critique o que gosta. Nem queira impor o teu gosto pessoal para ele. Respeite o gosto do outro. Viu? Porque nós não somos feitos em forma de biscoito, queridos. Se você não gosta de ir à praia, ok, eu respeito. Eu não gosto. Aliás, eu gosto. Eu não gosto de ficar no sol. Pode estar um sol mal do mundo. Eu só vou se tiver uma sombrinha para ficar embaixo. Me queimar para depois ficar todo assado. Deus que me livre, isso aí é com o Érigles, que gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer não, meu irmão. Eu gosto de ficar numa sombra, sabe? Mas pastor, se eu ficar branco, deixa eu branco. Eu fico lá. Ah, pastor, mas eu acho que a graça da praia é se bronzear. Amém, acho legal uma pessoa que se bronzeia. Agora respeite eu não gostar de me bronzear. Agora eu não vou querer impor a você o meu gosto pessoal. Eu não vou querer que você vá à praia e fique debaixo de uma barraca. Gosta de sol? Fique no sol. Amém, não tem problema nenhum. Amém, irmão? Veja o que Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Mateus 23, capítulo 27 e 28. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha como Jesus era duro, hein? Você se dirigia a um grupo de pessoas religiosas e dizer: vocês são hipócritas. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha a analogia que Jesus fez. Olha, vocês são hipócritas. Vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Já foi no cemitério? Só que hoje é diferente, né? Se o defunto é defunto rico, não é túmulo caiado, é mármore, né? Muito bem cuidado, bem cerado, brilhoso, né? Mas quando o defunto não tem muitas condições financeiras, a família não pode, aí coloca numa covazinha normal, de cimento, aí de vez em quando tem que mandar passar uma mão de cal. Aí quando passa o cal, fica branquinho, aquela aparência de limpeza, né?
Mas Jesus disse: mas se você abrir aquele túmulo, dentro está cheio de ossos de morte, cheio de imundícia, a carne apodreceu, os tapurus andando ali na carniça que está lá dentro. Esses assim são vocês. Vocês usam roupas religiosas, vocês querem parecer justo aos homens através da roupa que vocês usam. Manja aquelas pessoas que passam na rua, aquelas mulheres com aqueles vestidão, aquele cabelão que só falta arrastar no pé, aquela aparência de santidade, parece uma Madalena arrependida. Você vai, não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém, a cara para o chão, sabe? Agora, pisa no pé da irmãzinha lá, com a aparência de piedade, para tu ver o Satanás se manifestar em pessoa. Pisa no pé dela, contraria ela para você ver. Contraria para você ver. Meu Deus, eu precisei pegar um táxi, e o rapaz, motorista de táxi, da Assembleia de Deus. Aí ele, fiz a corrida com ele, conversando comigo. Ele sabe que eu sou pastor, sabia. E lá para as tantas ele disse assim: não, passou um carro, e o carro sem querer fez uma manobra um pouquinho errada, quase que deu uma fechadinha nele, mas coisa de leve. Esse pastor, porque o senhor está comigo aqui, viu? Se o senhor não tivesse, eu ia mostrar esse cara com quantos paus se faz uma canoa. Olha, por isso eu vou mostrar para o senhor. Aí se abaixou assim, puxou um 38 debaixo do banco. Eu digo: irmão, não, comigo é assim. Está pensando que crente é besta? Viu? Aí eu dei uma lição de Bíblia. O sujeito não sabia onde colocar a cara. O senhor tem essas coisas gravadas? Tenho. O senhor podia me emprestar uma? Não, você vai na igreja e compra. Você vai lá e compra. Aliás, eu vou parar de dar CD, vou parar de dar livro, porque eu já percebi que a gente dá e não tem nenhum valor. Às vezes você está empolgado, falando com a pessoa, aí eu digo assim: leva um livro meu. Aí passa um tempo, encontro com a pessoa, e aí lê o livro. O senhor sabe que eu não tive tempo ainda? Para que eu fui dar, rapaz? Não, quem quer, quem é verdadeiramente tocado pela palavra, vem e compra. Vem e compra, meu irmão. Não vou mais dar livro nem nada. Vier, pode ser quem for. Eu vou dizer: oh, pastor, estou apaixonado por essa palavra. Tem livro aí, ó, compra meu livro lá, R$20. Baratinho, baratinho, baratinho. Preço de banana. Viu? Você vai numa livraria hoje, qualquer livrinho assim, ó, R$40, R$50. E só porcaria. Né? Então, cheio de hipocrisia, vocês estão cheios de iniquidade, às vezes uma aparência de religião, né? Mas por dentro só Deus sabe o que acontece. Às vezes aquela mulher com aparência de piedade, cabelo arrastando no chão, parece um véu de noiva, né? Mas é uma péssima esposa. Às vezes uma mulher de um gênio violento. Às vezes uma pessoa com um coração cheio de mágoa, de rancor, guarda a mágoa dos outros, deseja. Aliás, no sistema religioso aí parece mais macumba. Cuidado, viu, irmão? Olha, não se meta comigo não, viu? Quando eu dobro o meu joelho, você não sabe o que é que acontece. O que é, irmão? Olha, quando eu oro, eu vou orar. Deus vai pesar a mão, Deus vai colocar um tumor na tua cabeça. Está pensando que é macumba, rapaz? Está pensando que Deus é Deus e diabo ao mesmo tempo? Mas é o que você vê aí nesse sistema profano, viu? Uma aparência de santidade, por dentro cheio de iniquidade, cheio de imundícia, cheio de hipocrisia. Depois em Marcos, capítulo 7, versículo 6, Jesus disse: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Olha, essa palavra é muito dura, sabia? Você chamar uma pessoa de hipócrita, olha, é muito duro, viu? Jesus chamava hipócritas, como está escrito. Olha o que Isaías profetizou de vocês: este povo honra-me com os lábios. É muito fácil honrar a Deus com os lábios, né? Jesus, eu te amo. Ah, Jesus, glória a Deus. Ah, que coisa bonita.
mas o coração está longe de mim. E em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer que quando se ensina doutrinas de homens, a adoração é vã, não tem nenhum valor para Deus, está perdendo tempo. Então, irmão, chega de farisaísmo barato, chega de doutrinas de homens, chega desse jugo perverso de escravidão, chega, não podemos nos submeter a isso. Nós somos livres, você é livre. O problema é que os inimigos da graça de Deus, eles maliciosamente ficam insinuando que ensinar essas verdades aqui é abrir as porteiras para que o povo de Deus passe a viver uma vida de pecados. Não é verdade. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 5. Você vai ver que não é isso. Mas eles são maliciosos. Não, pregar isso aí que esse pastor prega, esse pastor Carlos, isso é levar o povo de Deus a viver uma vida de erro, é fazer o povo de Deus viver uma vida de libertinagem. Não, senhor. Capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Paulo disse à igreja: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer que a lei, ela só servia para identificar os nossos pecados, mas a lei nunca removeu pecados. Mas a graça de Deus, irmãos, através do sangue de Jesus Cristo, nos lavou completamente dos nossos pecados. Diga graças a Deus. Por isso que aqui no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha, o conhecimento da graça de Deus, irmãos, faz você entender isso aqui. Olha o que ele diz no versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha, o conhecimento da graça de Deus santifica. São essas verdades aqui que vai mortificando a nossa carne para o pecado. Não é o jejum que mortifica a carne, não é a roupa que mortifica a carne, não é a mulher não cortar o cabelo, não é a pessoa deixar de assistir uma televisão, não é a pessoa deixar de ir uma praia que vai mortificar o pecado. Jesus disse o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que santifica a vida de um filho de Deus é a verdade. Quanto mais você ouve a verdade, quanto mais a verdade entra na tua mente e desce para o coração, mais você vai vivendo uma vida santa aos olhos de Deus. Não é a roupa. Depois no versículo 15, ele disse: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Olha como Paulo era sagaz, né? E daí? Havemos de pecar só porque não estamos mais debaixo da lei? Só porque não tem mais alguém apontando um revólver para a nossa cabeça? Porque a turma aí fora, muitas das vezes, tenta refrear a concupiscência da carne, porque diz assim: olha, se você fizer isso, o diabo te pega. Aí a pessoa fica se aguentando, mas com a vontade de fazer, meu irmão. Só que com medo do diabo pegar. Só que tem uma hora que ele diz: ah, que pegue, eu não aguento mais, deixa eu pegar. É, mas não é assim? Olha, se for a praia, perde a salvação. Aí a pessoa, puxa vida, olha para a praia, ai que vontade de ir à praia. Ai que vontade, não, fica aqui na cabeça. Se for, perde a salvação, Aí não vai com medo de perder a salvação. Sabe? Não, nós não temos nenhum revólver apontado para a nossa cabeça, irmão. Tudo que nós nos submetemos a Deus é por amor à palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus mesmo, meu irmão. Então eu termino dizendo: irmãos, não te submeta aos falsos irmãos, não te submeta a jugo de escravidão, não te submetas à doutrina dos homens, não te submeta aos falsos ensinamentos, a essa religião do medo, essa religião da culpa, essa religião das ameaças de tudo quanto é lado.
O povo de Deus vive com medo, ameaçado de ir para o inferno, ameaçado do nome ser riscado do livro da vida, ameaçado do demônio voltar com mais 7. Não se submeta a isso. Essa religião estéril, essa religião castradora, condenatória, é só condenação, é só condenação, é só condenação. Graças a Deus que nós nos livramos dela. E essa religião saiu da nossa vida e ela foi substituída pelo Evangelho da graça de Deus, que é o que leva você a ter um relacionamento íntimo com Deus. O irmão ainda agora me contou, ele era de uma denominação, pelo que eu entendi, na casa do irmão tem uma piscina, e aí os batismos eram realizados lá, pastor de tudo quanto era lugar, lá dentro, batizando. Aí o irmão ouviu a rádio, veio fazer seminário, esse pastor, quando a coisa vazou, e eles souberam que eu estava aqui, sumiu todo mundo. Foi como se eu tivesse contraído uma doença, né? Transmissível, e todo mundo com medo da doença. Desapareceram da minha casa. Eu disse para ele, dê graças a Deus por isso. Porque tem gente que eles não largam não, fico no pé, pegando no pé. Dê graças a Deus por ele ter sumido, meu irmão. Porque essa gente, olha, são a descendência desses fariseus aqui de Jerusalém. É a descendência deles. Sentem prazer em trazer o povo de Deus escravo do medo de perder salvação. Você sabe que coisa triste é uma pessoa viver com medo de perder salvação, irmão? Eu vivi assim, sabe? Se eu tivesse um aborrecimento com minha mulher e eu levantasse a voz um pouquinho e dizia, ai meu Deus do céu, perdi a salvação. Ai, perdi a salvação, e eu não dormia mais de noite, e eu ficava inquieto, e aquela dúvida, será que perdi, será que não perdi, será que vou para o inferno, será que não vou, quando é que vai ser, quando é que não vai ser? Sentem prazer em trazer o povo de Deus debaixo do medo do diabo. O povo aí fora vive com medo desse tal de diabo, com medo do demônio. Olha porque o demônio, Você sabe que é uma pessoa ir para um lugar chamado igreja, assistir um culto, e o cara dizer, olha, cuidado, meu irmão, eu estou vendo ele ali na porta da igreja. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? Já ouviram isso? Olha, tá ali, eu estou vendo. Quando você sair daqui, abra o olho, porque senão ele entra. Senão ele volta com mais 7 para a tua vida. Isso não é vida, irmãos. Isso é uma desgraça de vida. Medo de ir a uma praia. Pessoa ter medo de ir a uma praia porque um cafajeste espiritual diz que cristão não vai à praia. Medo de ouvir uma boa música. Olha como é bom ouvir uma boa música, né? É bom ouvir louvor de Deus, mas tudo tem seu tempo. Se você fica 24 horas do dia ouvindo louvor, vira um fanático, rapaz. Eu me perdoe, eu não tenho cabeça para isso. 24 horas por dia ouvindo louvor, até porque a maioria dos louvores são péssimos. A maioria das músicas que se dizem música evangélica é nota 0. Letra ruim, arranjo ruim, melodia ruim, tudo ruim. São poucas as que prestam. São poucas as que dá prazer da gente ouvir. Ou não é verdade? Agora ninguém tem coragem de falar, mas eu falo, é péssimo. Vai assistir um show evangélico, não tem qualidade, o som não presta, é uma porcaria, meu irmão. Agora vai ouvir um show, vai assistir um show do Roberto Carlos. Ah, meu irmão, só aquela introdução de 5 minutos da orquestra já pagou o ingresso. Não precisa nem cantar não, já vou embora, estou satisfeito. Alta qualidade, alta performance, profissionais de primeira qualidade, coisas, sabe, nota 1000. Então não tenha medo de desfrutar da vida, não tenha medo de sorrir, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo, meu irmão, de dizer para a liberdade foi que Cristo me libertou. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Glorifica a Deus forte, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé agora. Fique de pé, amados de Deus.